Internacional 2, Corinthians também 2, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Vamos fazer uma análise tática e contar a história desse jogo. Meu nome é Thiago, seja bem-vindo aqui ao canal. O Inter entra no jogo numa base de um 4-4-2. E aqui está um detalhe, tá? Hoje o Kudê fez no time do Inter a mesma coisa que ele fazia no Galo. Ou seja, o Inter hoje jogou muito parecido com o que o Galo jogava na mão do Kudê também, né? Vamos lá. 4-4-2, time na base de um 4-4-2, que se defende também nesse mesmo 4-4-2, essa é a forma defensiva do Inter. E ofensivamente, o que acontece? O Gabriel vira um primeiro volante, o Bruno Henrique abre pela direita, o Maurício sai da ponta e desce como um meia pela esquerda para dar espaço pro Depena subir, né? Então isso aqui o Galo também fazia. Batalha, o Zaratio, o Igor Gomes e o Arana, mesma situação. É aqui que vem uma mudança em relação a Igor Gomes e o Matheus Dias. Por quê? O que acontece? O Igor Gomes no jogo de hoje sempre sobe. No Galo o Saravia não subia, né? Então isso aqui é uma mudança em relação ao Galo. O Igor Gomes aqui sempre sobe. Então para ele subir, o Matheus Dias cai para o meio. E para o Matheus Dias cair para o meio, ele desce em duas situações diferentes. A exceção, que nem sempre acontece, é quando ele entra na área ao lado dos dois atacantes aqui, Luiz Adriano e Pedro Henrique. Então isso aqui acontece, e aí o Igor Gomes entra como ponta. Isso aqui acontece poucas vezes no jogo de hoje, mas acontece quando ele entra na área. Agora, a regra é quando o Gabriel vira zagueiro na saída de bola ao lado dos zagueiros, o Bruno Henrique cai como primeiro volante na frente do Gabriel, e aí o Matheus Dias cai como meia direita alinhado ao Maurício. Então esse aqui é o time ofensivo do Inter no jogo de hoje, né? Gabriel atrás como zagueiro, Bruno Henrique na frente dele, Maurício e Matheus Dias aqui como meias, os dois atacantes, os dois laterais, né? Igor Gomes e Depena. Esse é o time do Inter que joga hoje contra o Galo, contra o Corinthians, né? Basicamente dessa forma aqui. O Corinthians entra no jogo numa base de um 4-3-3, time que se defende no primeiro tempo especificamente, com o Renato Augusto subindo ao lado do Yuri Alberto. E aí o Adson e o Biro descem alinhados ao Maicon e o Juan, formando o 4-4-2 defensivo. Ofensivamente, Biro e Adson sobem nas pontas, o Maicon é o primeiro volante, Renato é o meia esquerda, Yuri centraliza. O Corinthians joga ofensivamente num 4-3-3, né? E a partir disso aqui você tem a movimentação dos dois lados do time, jogadores individuais. Por quê? Fábio Santos joga junto com o Renato Augusto e com o Biro. Os três aqui trocam de posição entre eles. O Renato pega a ponta, o Biro vem para o meio, o Biro troca com o Fábio em alguns momentos, o Fábio sobe. Então, esses três jogadores estão sempre trocando de posição entre eles, mas a base é essa aqui, né? Então, triangulação pela esquerda. Pela direita é um pouco diferente, porque o Fagner não sobe tanto, ele já fica um pouco mais, ele não triangula com Adson e Juan. Enquanto o Adson e o Juan trocam entre eles. Então os dois aqui, o Juan direto vai para a ponta e o Adson cai para o meio. Só que o Adson, além de trocar a posição com o Juan, em alguns momentos ele também cai para a esquerda. Quando a bola está lá pela esquerda, o Adson, em vários momentos do primeiro tempo, ele sai da direita e vai lá para a esquerda ajudar na criação também. Então isso aqui acontece e deixa o Juan sozinho lá na direita, né? Então isso aqui acontece em alguns momentos, mas a base é isso aqui, o Juan como meia e o Adson pela ponta. Esse é o time ofensivo do Corinthians no início do jogo. Isso vem a mudar no segundo tempo. Primeiro tempo, então, começa um jogo equilibrado, nos primeiros 15, né? 15, 20 minutos. 3 chances para o Inter, 2 para o Corinthians. As duas do Corinthians, uma do Maicon, da entrada da área, que ele chuta para fora, e aos 12 minutos, o gol do Renato Augusto. Toquinho, a bola desvia, 1-0 Corinthians aos 12 do segundo tempo, do primeiro tempo. Enquanto o Inter tem 3 chances de gol nesse momento, uma do Bruno Henrique, da entrada da área para fora, o Maurício bota uma bola no travessão, né, um chutaço de longe, e aos 16 minutos vem o gol do Bruno Henrique para empatar o jogo, cruzamento do Pedro Henrique, 1-1 no placar aos 16 do primeiro tempo. A partir do gol, o jogo fica mais para o Inter. O Inter começa a tocar mais a posse de bola, ter lá a bola, e o Corinthians passa a se defender, tentar contra-ataques e nada mais acontece, né? Até que nos acréscimos, lá por 50 minutos, vem a última chance do Inter no primeiro tempo, que é aquela cabeçada do Vitão, e aí o desvio de cabeça do Igor Gomes, quase que faz o gol, a bola vai para fora ali, e assim termina o primeiro tempo, né? 4 chances para o Inter contra 2 do Corinthians, 1-1 no placar no primeiro tempo, intervalo. Intervalo do jogo, só para te lembrar de se inscrever no canal e curtir o vídeo, que é importante. Segundo tempo. Segundo tempo, o Corinthians faz uma mudança. Sai o Renato Augusto para a entrada do Fausto. O Fausto entra lá na direita, na posição do Juan,
e o Juan vem aqui para a esquerda nesse momento. E aí com a entrada do Fausto, acaba que o Corinthians passa a se defender de forma diferente. O que era um 4-4-2, né, com o Renato subindo ao lado do Yuri Alberto, agora é um 4-1-4-1, porque só o Biro e o Adson descem aqui, o Juan fica ao lado do Fausto aqui na parte defensiva. E o Corinthians passa a ser defensivo no jogo no segundo tempo, ele é reativo, totalmente reativo, então ele passa a jogar nesse 4-1-4-1 aqui quase que o segundo tempo inteiro, né? Aí, nesse início de segundo tempo, então, o Inter vai para cima, tem nos primeiros 15 minutos 2 chances com o Depena, uma falta que o Cássio defende e um chute de longe também que o Cássio também defende. E aí aos 18 minutos começam as mudanças. Primeiro sai o Biro, aos 18 minutos, para a entrada do Romero, entra aqui na esquerda. Aos 19 minutos, mudança no Inter, sai aqui o Matheus Dias, que estava como meia, né? Toda aquela movimentação que eu falei, para a entrada do Wanderson. O Wanderson entra na posição do Maurício, e o Maurício vem para a direita. Então só troca de posição entre os atacantes que estão jogando como meias, né? O Wanderson e Maurício. 28 minutos, 2 mudanças no Inter e uma no Corinthians. Pelo Inter, 3 mudanças, né? Sai o Gabriel para a entrada do Johnny, sai o Bruno Henrique para a entrada do Arangues e sai o PH para a entrada do Alan Patrick. Também aos 28 minutos, sai aqui o Adson para a entrada do Matheus Araújo. O Matheus entra na posição do Romero na esquerda e o Romero vai lá para a direita, mantém o 4-1-4-1. Aqui, uma chance para cada lado bem espaçada, né? Porque o Arangues tem uma chance aqui da entrada na área ali que ele chuta para fora, a bola bate na rede pelo lado de fora, enquanto aos 40 minutos vem o pênalti do Johnny em cima do Yuri Alberto, e aí o Fábio Santos bate e faz 2-1 pro Corinthians, né? 2-1 pro Corinthians aos 40 do segundo tempo. Aos 43, depois do gol, o Corinthians faz uma mudança para fechar a casinha, porque sai o Juan, que estava aqui na esquerda, para a entrada do Bruno Henrique, ou do Bruno Mendes. O Bruno Mendes entra aqui como mais um zagueiro, 3 zagueiros nesse momento, linha de 5. E também sai o Maicon para a entrada do Rony. E aí o Corinthians fecha um 5-4-1 aos 43. Também aos 43 sai o Maurício para a entrada do Valência. O Valência entra na posição do Alan Patrick. O Alan Patrick vem aqui para meia na posição do Maurício, né? E aqui 3 minutos depois, aos 46, o Depena é expulso, 2 amarelos na falta. E aqui para recompor esse lado esquerdo aqui, o Nico só fecha aqui pela esquerda, basicamente. Não muda muita coisa no Inter não, mantém essa forma de jogar aqui realmente. E nesse fim de jogo, 2 chances do Inter contra uma do Corinthians. Alan Patrick, uma chance da entrada da área para fora. E aos 53 vem o gol do Luiz Adriano de cabeça para empatar o jogo 2-2 aos 53. E logo em seguida vem a única chance do Corinthians, que é a cabeçada do Romero para fora, né? E assim termina o jogo. O Inter teve 9 chances de gol contra 4 do Corinthians, 2-2 no placar, né? Os destaques do jogo, cara, pelo Corinthians aqui primeiro eu vou destacar Murilo, Fábio Santos e Renato Augusto. Os 3 melhores na minha opinião. Pelo Inter, cara, Gabriel, Bruno Henrique e Maurício. Esses 3 para mim foram muito bem no jogo, jogaram muita bola. Só que não tem como não falar do Arangues, também jogou bem, e os 2 que foram protagonistas do gol, né? O Valência pela assistência e o Luiz Adriano também pelo gol. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder as próximas análises do Inter, do Corinthians, futebol brasileiro e europeu também. E curte o vídeo que isso me ajuda demais aqui no seu canal. Beleza? Tamo junto, valeu!